Vocês estão falando de uma perna da estratégia, né, a coisa do projeto da anistia e de todo esse movimento que o PL está fazendo no Congresso. Essa movimentação do Eduardo Bolsonaro é uma movimentação acessória paralela que tem o objetivo de reforçar todo esse clima político em relação ao projeto da anistia no Congresso. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos em fevereiro, depois o carnaval, foi para o carnaval e ficou lá, e depois fez aquela declaração dizendo que ficaria nos Estados Unidos e cogitava pedir asilo político ao governo Trump, se dizendo perseguido da justiça. Se ele voltasse para o Brasil, ele seria preso. Então, o que a gente foi atrás de entender é que tipo de asilo seria esse, como ele poderia conseguir esse asilo político. E aí a gente levantou, o repórter Johan Heller, que trabalha comigo no blog, fez todo esse levantamento, quais são as informações que ele precisa fornecer para convencer os Estados Unidos de que ele, o pai dele, a família dele, é perseguida política. E aí o curioso, Júlia, é que são 12 páginas de formulário em que ele tem que responder se eles cometeram algum crime, se eles são processados por algum crime, se a família tem alguma relação política, quantos processos respondeu. E aí o curioso é que ele realmente está sendo, o pai dele, né, a gente está falando agora, está sendo processado por golpe de Estado, mas o irônico da coisa é que, muito possivelmente, essa vai ser justamente a razão pela qual ele vai alegar que precisa de asilo político, né? Esse processo, na verdade, seria uma injustiça, uma perseguição, e eu acho que, assim, do ponto de vista político, esse é um movimento que dá a ele uma narrativa para fazer. Né? Óbvio, a gente sabe que ele não está sendo perseguido politicamente, ele está sendo alvo de um processo que está rolando regularmente. O Eduardo não tem ainda nenhuma acusação contra ele formal, ele está lá num exercício ele está criando um factoide. E o asilo faz parte disso. Olha, eu estou sendo perseguido, eu não posso voltar para o meu país. E aí o Trump vai ajudar ele nessa história de conseguir o asilo. Se você for prestar atenção na Comissão de Assuntos Exteriores, de Relações Exteriores da Câmara, conhecida como CREDEM, tem lá uma pessoa, um deputado do PL, que é o Felipe Barros, que o próprio Eduardo diz que ele controla dos Estados Unidos, que está fazendo uma série de convocações, já aprovou a convocação para o depoimento de um assessor do Donald Trump, chamado Mike Pence, um ex-assessor do Trump, que tem feito um discurso nas redes sociais e fez um discurso lá para os republicanos, especialmente nos Estados Unidos, dizendo que ele tem provas que a gente ainda não viu, mas que essas provas comprovariam que as plataformas digitais, na época da eleição de 2022, teriam interferido no processo eleitoral via USA, daquela agência que financia projetos de desenvolvimento em países em desenvolvimento, que teria feito acordos com o TSE e para, então, perpetrar fraudes no nosso processo eleitoral. Tudo isso está ligado, visa criar um clima lá fora para legitimar o discurso dele de pedido de anistia e visa criar um clima aqui no Brasil de que o governo Trump, olha, até a maior democracia do mundo, que é a democracia americana, vê a gente como um país onde não há democracia e tal. É tudo parte dessa mesma narrativa, uma estratégia bem organizada, com diversas pernas, em que o Eduardo faz um papel que eu acho que é relevante do ponto de vista da estratégia deles, que é esse de ficar fomentando do lado de fora esse discurso de que o Brasil está vivendo um clima de exceção.